Olá, minha gente, é um prazer estar com vocês aqui. Bem-vindos a todos, a todas a este canal. Vou passar para vocês agora 10 passos sintéticos que podem realmente banir o medo e a ansiedade da sua vida. Antes, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixe o teu like, compartilhe com os amigos se gostar do conteúdo, ok? Então, o primeiro passo é reconheça a tua ansiedade. Procure verificar diante de que situações que ela aparece. Porque se eu tiver um problema e não conseguir reconhecê-lo, identificá-lo, assumi-lo, eu não tenho como resolvê-lo. Portanto, a ansiedade, que é um sentimento que perturba organicamente, emocionalmente, mentalmente, ela tem, na verdade, pontos específicos onde ela se faz presente e onde ela, na verdade, atrapalha demais. Então, o primeiro passo é que você reconheça a tua ansiedade, não negue, não faça de conta que você não a tem, mas verifique diante do que ela aparece. Uma vez que você identifica diante de que situações que ela aparece, você pode realmente começar um processo inteligente de manejar, de atuar para, de fato, destruir, eliminar aquilo que te deixa ansioso. Este é um primeiro passo inicial. O segundo passo, você verifique se você fez o suficiente de estudo, de treinamento, de preparo para enfrentar as atividades. Porque, normalmente, nós somos muito mais ansiosos e inseguros lá onde nós não nos preparamos. Não aprendemos, não nos esforçamos, não sabemos. Portanto, o segundo passo é preciso verificar, frente a uma prova, um exame de carteira de motorista, frente a uma grande reunião, frente a uma palestra, quanto mesmo que eu estou preparado? Qual realmente é a segurança que eu tenho dentro de mim? Porque pretender não ser ansioso, enfrentando uma tarefa árdua, sem você ter preparo, treinamento suficiente, é um pouco pretensão infantil. O segundo passo é verificar quanto que eu estou preparado, certo? E o terceiro passo, veja se a tarefa que você vai fazer, que você deve desempenhar, se ela é essencial, se ela é indispensável. Em outros termos, se ela faz parte do teu core business, se ela tem sentido na tua vida, ou se é algo que você a faz por vários fatores, mas que não é da raiz da tua vida. Eu tenho, na verdade, 40 anos, 4 décadas de experiência como psicoterapeuta em fazer crescer pessoas. E sempre notei que não saber o que fazer, não ter uma estrada certa, não saber a vocação, não saber a tarefa, se ela é substancial ou não, isso gera dúvida, gera medo e gera muita ansiedade. Portanto, neste passo, verifique se a tarefa que você vai fazer, ela é essencial. Ela faz parte da tua vocação, se ela é, na verdade, própria do teu íntimo. Caso contrário, aborte a missão e repense, verifique. Mas se a tarefa for, de fato, uma tarefa substancial, que faz sentido, que é uma estrada que eu devo realmente operar, então coloca o orgulho e a raiva na ponta da alma e vá a campo como se fosse esmagar o maior inimigo. Este é o terceiro passo, gente. E o quarto passo, revise o teu histórico como estilo de vida e como aprendizado e como modo de fazer. A ansiedade, se nós tivéssemos um preparo desde cedo a fazer aquilo que podíamos fazer aquilo que me compete, que me competia, não teria ansiedade. Portanto, deve haver um estilo de vida superficial, um estilo de vida um pouco desleixado, um modo de fazer, às vezes até inconsequente. Um modo de fazer onde eu acho que as coisas são fáceis, que as coisas caem do céu. Gente, as coisas não são assim. Então, nesse quarto passo para resolver a ansiedade e eradicá-la, eu tenho que fazer um retrospecto, quem sabe um retrocesso, voltar para trás, para ver como é que eu organizei a minha vida e qual é o estilo de vida que eu consolidei. Porque eu preciso, na verdade, saber que o que eu faço hoje
deveria dar prazer, dar alegria, dar crescimento e não me tornar ansioso. Portanto, é um modo de viver a vida, é um modo de conduzir a vida, é um modo de fazer as operações, as ações que pode estar fora do ponto. Revisa em profundidade isso. Este é o quarto passo indispensável a ser pensado. O quinto passo, entramos no mundo dos medos. Gente, quanto aos medos, existe um medo consciente, que se trata de pânico, se trata de fobias e de outros tipos de medos específicos. Medo consciente, isto é, eu sei qual é o objeto fóbico para mim. Se é a cobra, se é a aranha, se é o escuro, se é enfrentar uma situação, se é dirigir, por exemplo. Então, um medo consciente é um medo que está com o objeto dele localizado. Portanto, eu poderia operar de um modo mais prático, porque eu sei do que eu tenho medo. Mas existe um medo inconsciente. Um medo que não tem um objeto genericamente definido. Ele é um temor oculto, um temor profundo, um temor que eu mostro em seguida quais os efeitos que ele produz. Portanto, ao falar dos medos, temos que estar atentos a esses dois tipos de medo. O medo consciente e o medo inconsciente. O medo inconsciente, em síntese extrema, ele faz duas coisas. Ele te impede todas as oportunidades de crescimento, ele te faz tu recuar, e te impede de alcançar o prazer e a autorrealização mais plena. Então, o sexto passo, os medos conscientes, como é que você os resolve? Os medos conscientes existem dois caminhos. É muito ensinado por muitos cursos de neurociência, neurolinguística, cognitivismo, etc. É você exercitar-te diante do objeto do pânico ou do objeto da fobia, exercitar-te, treinar-te até tornar objeto neutro. Esse treinamento ele pode ser feito sozinho ou com alguém que te acompanhe, um coach, um psicoterapeuta ou alguém. Mas sugerem, quando trato mais a fundo, sugiro mais coisa e outras coisas, certo? Sugerem que se faça esse percurso de descondicionar aquilo que está condicionado com o medo. Então eu tenho que tornar objeto fóbico ou objeto, digamos, de pânico, neutro, ok? E o segundo passo, procure um psicoterapeuta, uma pessoa especialista que te mostre o que existe no mundo do inconsciente, no mundo subjetivo, para ser desativado e que acabe desativando os medos conscientes e inconscientes que eu vivo. Estou falando aqui do medo consciente. Então procure, na segunda hipótese, um psicoterapeuta, um psicólogo, que consiga realmente te mostrar o que tem por baixo dos bastidores para você desativar esses problemas ocultos e inconscientes, certo? Bom, existem os medos inconscientes, o sétimo passo, medos inconscientes. Normalmente, como eu disse, não tem objeto definido. Eles não têm um objeto específico, como é a aranha, ou escuro, ou medo de qualquer outra coisa. Pelo contrário, eu não sinto o medo. Medo inconsciente já diz, eu não sinto medo. Eu não sinto medo em relação a enfrentar alguma coisa, eu não sinto, não percebo, não constato o medo. Porém, o medo inconsciente é o mais nocivo que existe, sobretudo para aqueles que querem empreender, para aqueles que querem ter sucesso profissional, econômico, empresarial e de qualquer nível que você queira crescer. Porque o medo inconsciente é um lastro que está oculto e que ele está presente não de um modo pessoal, medo em si, ele está presente para você não tomar a decisão, para não ter a iniciativa, para não abraçar aquela estrada, para não pegar aquele caminho, para não pegar aquele projeto, para não iniciar uma coisa nova. Então ele está presente de um modo indireto, fazendo com que você não assuma nem a tua vida, nem o crescimento, e que você se justifique de mil e um modo que não deveria ter feito. Então o medo inconsciente faz essas duas coisas, ele te bloqueia, ele te impede, ele te desvia, ele te paralisa frente a mil e uma estrada, e te cria como estratégia defensiva uma série de argumentos que são, na verdade, desculpas bem organizadas para que você não escape do controle. E o segundo ponto do medo inconsciente é que ele realmente te impede sempre que tiver uma oportunidade que te dá
liberdade, que te dá expansão, que te dá satisfação, que te dá alegria, que te dá felicidade. É como um estranho medo oculto que não se configura com o medo que eu já disse, que ele faz com que você viva no teu masoquismo, no teu justificado, no teu um pouco infeliz, no teu médio, no teu ruim, muitas vezes. Mas medo eu não sinto, só não faço o que tem que ser feito. Eu repito que este é o pior lastro de medo que existe. Porque eu estou lutando com um inimigo que sabe profundamente ficar entrincheirado e escondido. E de vez em quando ele se faz presente em algum relance, certo? Oitavo passo. Existem medos, por exemplo, de doenças, existe medo de acidente automobilístico, existe medo de perder dinheiro, de falir, existem medos, por exemplo, de não ser amado, medo de ser desprezado, existem muitos outros tipos de medos que são de um certo modo consciente e de um certo modo também que são inconscientes. Bom, eu tenho medo de dirigir, isso eu sei, mas eu temo doenças. Eu temo sempre aquele sussurro que a empresa não vai dar certo. Então, é um medo semiconsciente e inconsciente. Vou te dar uma informação nesse oitavo passo. Esse tipo de medo, ou esse tipo de estado emocional, esse tipo de sentimento, esse tipo de alarme mental, ele está construindo exatamente aquilo que você teme, certo? Portanto, aqui precisa ter duas atitudes fundamentais. Note, eu disse que todos esses temores, esse estado emocional, esse alarme, é a psique, é o inconsciente, é a parte negativa que está trabalhando na edificação, na projeção, na construção daquilo que você teme. Que demora 1 ano ou 20 anos, pode acontecer, certo? Então, você aqui tem duas atitudes fundamentais a serem tomadas, certo? Uma delas, procure focar em tudo aquilo que é produtivo, que é qualificado para o crescimento, que dá o diferencial, que te dá realmente o prazer, a alegria. Foca no produtivo, foca no útil e molha a camisa até suar e não aguentar mais. No útil, no funcional, no prazeroso, na estrada certa. Segundo ponto, descredencia todas as imagens mentais e as imagens negativas para você não ser vítima, não ser súcube desse movimento emocional que está construindo aquilo que te faz perder. Então faz esses dois movimentos, certo? Isso é extremamente importante fazer isso, porque se eu ficar ruminando, ouvindo os sussurros do medo, esse alarme emocional, e na verdade, sem querer e sem saber, eu estou dando corda, dando tijolos para que o projeto da casa da perda se construa, certo? Nono passo é você, na verdade, sair das dispersões externas. Sair das dispersões externas significa que nós estamos muito dispersos em coisas banais, superficiais, sociais, redes, fofoca, bares e coisas que não são substanciais, não são o sangue da vida. Aparentemente fazemos isso como distração, como alguma outra coisa. Não, existe, na maioria das pessoas com medo e ansiosas, existe um desperdiçar-se e o desperdiçar potencial no mundo externo, no supérfluo, no inadequado, no desnecessário. Então, o nono passo te diz, saia da superficialidade, saia dessa dispersão externa. E outro passo, dentro do nono passo, desconecta novamente de tudo aquilo que são informações, noticiários, imagens, fofocas, falas negativas. Por que se diz assim que águias devem andar com águias, galinha com galinha? Porque se você estiver exposto a um conjunto de informações negativas, perdedoras, pessoas perdedoras, terá medo, terá ansiedade, terá um monte de coisas a mais. Então tem que fazer essas duas coisas. E neste nono ponto, a coisa mais importante que existe, feito esses dois passos que eu te dei agora, no nono ponto, é você conectar-te no teu íntimo. Você precisa fazer um trabalho árduo, sério, concreto,
onde você te conecta em você mesmo, comendo melhor, bebendo, passeando, trabalhando, mas linkado, unitário, não disperso ou dissociado. A ansiedade desaparece, e o meu desaparece tão logo que você te centre na tua essência, te centre no teu potencial, viva o aqui e agora. Caso contrário, você estará ou ansioso, ou deprimido, ou medroso, ou com raiva, qualquer outro sentimento. Então, o passo nono, substancial, para você resolver o que nós estamos falando, é você voltar para a tua casa. Voltar para o teu íntimo, é ligar-te. Consciência e essência têm que estar em unidade. Por isso que eu falo de sair da dispersão externa, que eu falo de afugentar tudo aquilo que é negativo da tua mente, é limpar o cérebro e conectar-te ao íntimo. Isso te dá a passagem substancial, certo? Nono passo. E o 10º passo é um convite para 3 aulas gratuitas, que é a jornada A Coragem das Aulas. Clique em algum botão que está na tela, para você participar gratuitamente online de uma jornada com 3 aulas que não deixa pedra sobre pedra. Gratuita, certo? Onde eu vou te mostrar, ponto a ponto, muito mais, infinitamente mais do que falei nesses 9, 10 pontos que eu falei aqui. Então te inscreva nessa jornada, A Coragem das Águias, para você realmente fazer um passo substancial para erradicar os teus medos e a tua ansiedade e muito mais coisas que te fazem mal. Valeu? Então clica no botão ali, te inscreve para participar da jornada gratuita online. A gente se encontra lá dentro. Um grande abraço!